Não vão entrar, não? Eu acho que não sei, irmão, eu mandei o convite ali no grupo para os irmãos que puderem participar, né. Eu acho que não sei Certo. se eles vão poder, mas qualquer coisa eles entram ali, né. É. Amém, irmãos. Senhor, nosso Amém, Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Amém. Senhor. Te amém. louvamos Te porque louvamos, nós Senhor. Obrigado, podemos Senhor. estar em comunhão com os irmãos, que o Espírito que Amém, habita em cada um de nós confirma e estela tudo a sua vontade, ó Pai. Queremos estar verdade. simples, aprendendo a te servir, Sim, amando-te, Senhor, pela gratidão que o amém, Senhor nos reconciliou com Deus, ó Pai, pela tua amém, Senhor. infinita misericórdia. Obrigado por Cristo Jesus, o Senhor. Obrigado pelo Sim, esse vivo caminho que o Senhor abriu, amém, Senhor. Muito obrigado. Fala aos nossos corações hoje, que nessa comunhão com os irmãos nós possamos ser alimentados da tua palavra. Em amém. nome de Jesus, Obrigado. amém. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Tem um versículo de saída, irmão, que eu tá queimando no meu coração faz dias. Eu queria partilhar com os irmãos, que é Hebreus, né, capítulo 3. Todo mundo já conhece, mas sempre é bom ler e repetir, né? Aí eu começo falando esse versículo, depois os irmãos, eu acho que os irmãos têm a liberdade também de falar. Hebreus capítulo 3, versículo 6. Na verdade, tinha que ler tudo o contexto, mas o versículo 6 é o principal. E diz assim: Cristo, porém, como filho. O versículo 5 ele diz: E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como um servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho na sua casa, a qual casa somos nós, se guardamos firmes até o fim, a ousadia e exultação da esperança. E quando eu falei para os irmãos que eu estava queimando no meu coração, é assim, a gente, irmãos, tem muita gratidão pelo Espírito, porque a gente sabe que o Espírito habita em nós e veio da parte de Deus por meio da obra que foi realizada em Cristo Jesus. Mas ainda, irmão, a gente não cai a ficha em relação a isso. Irmãos, eu queria falar para os irmãos, o Espírito de Deus habita em nós, irmão. Irmãos, é impressionante. Quando você traz a menção do Antigo Testamento, nós lembramos do tabernáculo, que era uma figura e sombra do que haveria de acontecer como realidade. E esse versículo aqui, o 5 e o 6, resume tudo, irmão. Ele traz um resumo do Antigo Testamento e traz um resumo do Novo Testamento. Olha só, e ele te coloca até o final da concretização do que Deus realiza, o que Deus realizou. Então, aqui nós vemos que Moisés era fiel em toda a casa de Deus. E aqui o ponto é casa de Deus, né? Você vê, irmãos, nós precisamos ter essa consciência cada vez maior. E eu falo para mim, como eu preciso perceber que nós somos a casa de Deus. Por um lado, somos a casa de Deus coletiva, mas por outro lado, somos individualmente. Não porque nós mesmos sejamos a casa de Deus. É porque aquele que é a casa de Deus habita em nós. Isso, irmãos, é maravilhoso. E que queria compartilhar com vocês, que está queimando no meu coração. Deus seja louvado. Cortou não, né? Não, estão esperando você continuar. Mas eu já lancei o sentimento que eu tinha em relação a esses versículos. E eu falo que tem muito para falar, mas eu não quero tomar uma parada aqui e falar eu. Eu compartilhei aquilo que está queimando no meu coração, irmão. Mas, por exemplo, se nós formos falar sobre a casa de Deus, eu acho que todos os irmãos têm, como disse assim, um grão de areia para trazer nessa comunhão, nesse compartilhar dos irmãos, né, irmão? E eu tenho muito para falar, mas eu não quero falar aqui. Eu quero que os irmãos falem, por favor. O Genaro que gosta de falar sobre a casa de Deus, sobre o tabernáculo Ô, e sobre a Genaro, igreja. vai, Genaro. É,
Aleluia. Amém. Deixa eu pegar aqui a Bíblia aqui, rapaz. Você não nos pegou aqui de surpresa, assim, é isso. Você já estava Amém. preparado aqui para ouvir a mensagem, afinal. Mas Você amém. viu? Amém. Eu sempre creio dessa maneira, que a casa de Deus é o próprio Cristo, né? Na verdade, nós vemos que a Amém. casa de Deus, figuradamente, era no Antigo Testamento, era o tabernáculo, né? Sim. Onde Deus estava na arca, né? Arca que fala Sim. aquela que coloca, que tem a duas O tábuas da tabernáculo? lei. Dentro do tabernáculo tem aquela arca de ouro, né? É isso, assim que fala arca, né? Sim. A arca da Tá, presença de Deus. isso mesmo. Então, essa é uma figura onde Deus poderia. A Bíblia fala que ele morava e morava ali, né? Mas era uma Amém. figura, porque ele não estava aí em pessoa. Porém, a casa de Deus, onde Deus repousa, onde Deus descansa, o tabernáculo de Deus vivo, é o próprio Cristo, né? Nós sabemos que Amém. nele Deus habita com toda a sua pessoa, porque, olha só, no Antigo Testamento não podia homem nem ver o Deus, né? Não podia nem olhar, nem ver e muito menos tocar a arca da presença, né? Se tocasse, morria, né? E Verdade. ninguém poderia ver. Agora, o Deus também não podia morar dentro de um homem comum que nasceu de Adão. Não tem como. Verdade. Porque se o homem pudesse receber Deus, a sua pessoa dentro de si, já poderia ter feito lá com Adão, né? Mas Deus fechou a Verdade. porta para Adão. Tanto é que colocou um querubim ali com uma espada acesa, né, para ele não ter entrada ali, porque não tem como o homem ter acesso a Deus, nem Deus ter acesso ao homem. Porém, Deus Sim. preparou um corpo, né? Um corpo onde Deus poderia estar, que não é o corpo de É Adão. verdade. Todos nós nascemos de Adão e em nós não podia ele estar. Mas Verdade. quando ele preparou o corpo, né, Hebreus fala que ele preparou um corpo, nesse corpo ele veio habitar. E esse corpo é a casa de Deus, que é onde Deus estava habitando, que é o tabernáculo vivo, né? Não é mais aquele tabernáculo de figura, lá, aquele material lá. Então, Sim, irmão. esse homem, nós sabemos que ele morreu, né? Ressuscitou. Agora, por meio da palavra também, irmãos, Deus não pode vir morar em nós, no nosso coração, a pessoa de Deus no nosso coração. Não tem como. Não tem como, Não. porque nós temos carne. E não tem como É nós verdade. receber Deus. A única maneira que nós recebemos Deus é por meio da palavra. Colossenses Amém. fala assim que a palavra de Deus more ou habite abundantemente em nosso coração. Essa Amém. palavra, a essência dele é o Espírito, é a pessoa dele. Mas é pela Amém. fé que nós recebemos. Essa palavra morando em nós, habitando em nós, habitando a palavra de Deus em nós, é a pessoa de Deus, mas não é o Espírito completo, todo inclusivo. Ele não vem como morar, não vem morar no nosso coração, mas é a sua palavra. Então, hoje Verdade. nós somos casa de Deus porque a palavra habita no nosso coração. E não são poucas, né? Porque fala Sim. assim, a palavra habite ricamente, não é pobremente, mas é ricamente no nosso coração. Então, Verdade. ali nós somos a casa de Deus, somente pela fé e por meio da palavra que habita no nosso coração. Amém. Agora, nós, hoje, nós juntos, assim, nós não somos a casa de Deus, assim, que possa, Deus habita e não sai mais daí. Não. Enquanto É. nós estivermos na fé, enquanto nós permanecemos nele, pela fé, Amém. ele está ali. Né? Se eu sair Amém. dali, então ele não está mais, não. Então, esse é muito sério esse assunto, porque é um cuidado constante, irmãos. É um cuidado constante. Né? Eu não Amém. posso me descuidar da palavra, da comunhão e do Senhor e dos irmãos, né? Porque isso é que me Amém. traz a realidade que eu seja a casa de Deus. Ainda não é
a concretização em mim ou em nós. Mas pela fé Sim. nós somos a casa de Deus. Amém. Então, a minha conclusão sempre é assim, é por meio da palavra. Não é que o Espírito de Deus venha habitar em nós, senão já morreríamos. Não tem como Deus habitar em nós. O único que podia receber Deus, o único que podia suportar, e além de suportar, é com muita alegria e com muito gozo, era o próprio Cristo, né? Que o corpo dele não tinha pecado, ele não nasceu de Adão. Então, ele sim poderia ter. Tanto é que ele fala assim, este é meu filho amado em quem eu me comprazo. Olha só, é o único homem, porque ele falou que tem a alegria e o prazer de Deus num homem, o único é Cristo. E essa é a casa de Sim. Deus. Agora, essa palavra que vem, mora e habita no nosso coração, então agora a casa de Deus está em nós. Por isso que nós somos casa, não é porque Deus nos chamou, nos agrupou e por isso nós somos casa. Não, é porque a casa de Deus, que é Cristo, por meio da palavra, habita no nosso coração, então nós somos casa de Deus. Amém. É verdade. Amém? No Muito Velho bom. Testamento diz que aquele que via Deus morria, né? Então, o Sim. próprio Deus disse a Moisés, Moisés, eu vou esconder você numa brecha, num buraco, e vou passar. Isso. E depois eu vou tirar minha mão e você vai olhar a minha sombra. Porque se você vê a mim, você morre, né? Então, é interessante essa posição que o Genaro colocou, que nós Amém. não suportaríamos a presença de Deus dentro de nós, porque nós somos carne, né? E ele é espírito completo, né? E nós temos o Sim. pecado, né? Então é interessante essa posição e temos que levar em conta que Amém. nós temos a palavra dentro de nós pela fé, nós temos a presença de Deus que é Cristo, né? Porque em João Amém. capítulo 1, versículo 1 diz que o verbo se fez carne e habitou no meio de nós, né? Então, o Sim. verbo é o próprio Cristo e a palavra é quando nós Amém. lemos, nós agora estamos se alimentando da palavra, né? Nós, nesse momento, Amém. estamos colocando a palavra para dentro de nós, memorizando, trazendo para fora aquilo que nós temos guardado, né? Então, isso é importante entender, porque também é justo algo que ele falou, enquanto nós temos Deus e temos a palavra dentro de nós somos o templo de Deus, mas se nós sairmos, se nós pecarmos, nós não temos mais a presença de Deus nas nossas vidas, né? Passamos a não Verdade, irmão. sermos mais tabernáculo de Deus. Então, Muito bom, irmão. eu me recordo que um certo professor que me ensinava, ele dizia assim: vocês receberam a Cristo, são templo de Deus, o Espírito de Deus mora em vocês, mas uma hora vocês vão precisar de Deus e vocês não vão encontrar Deus, e vocês vão perguntar, daí Deus vai perguntar para vocês, aonde vocês deixou o teu Espírito, né? Aonde você deixou? Deixou Sim. numa boate? Deixou no jogo de futebol? Deixou no jogo de carta? É. Deixou numa mulher do vizinho? Aonde você deixou o teu espírito, né? Então, quando você está em espírito, em verdade, como diz João 4:23, Deus busca você, mas se você sair dessa presença, sair dessa graça, né? Deus não vai encontrar você, porque ele só encontra você quando você está em espírito, em verdade, né? Quando você está na Sim. mentira, quando você está no pecado, Deus não encontra você, porque ele busca os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E essa é importante, essa Sim. colocação dele. E enquanto você não está em pecado, Deus está na tua vida. Mas se você Amém. continua praticando aquelas iniquidades do passado, o Espírito Santo te abandona, né? Não, não, não amolestais o Espírito, né? Não amolestais o Espírito. Em espanhol, não Amém. amolestais o Espírito, né? Então, nós não podemos entristecer o Espírito, né? Sim, Hoje, irmão. em português, não entristeceis o Espírito. Quando que nós entristeçamos? Quando nós continuamos pecando, a iniquidade do pecado habita dentro de nós, nós entristecemos o Espírito e ele nos deixa, né? E aí nós passamos a Isso não aí. sermos mais templo do Espírito Santo. É importante essa colocação. Amém. Muito bom, irmão. Amém.
Eu lembrei de uma palavra agora, irmãos, que Sim, por muitos anos eu acredito que a gente tinha uma conotação errada. João capítulo 14 fala: não se turbe o vosso coração. isso. Credes em Amém. Deus e credes também em mim. Na casa de Sim, meu pai há muitas moradas. Se amém. assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e Amém. vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, Amém. para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou? Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conheceríamos também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes vistos. Amém. Amém, irmãos? Então, hoje Amém. nós somos essa morada, né? Graças ao Senhor pelo Sim. Espírito Santo que habita em nós, né? E o irmão falou a Amém. verdade, não entristeçais o Espírito, né? O Senhor nós temos um advogado diante do Pai, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando erramos, temos que ser rápido, ter um coração de arrependimento, para essa Amém. comunhão estar sempre íntima, né? Para a gente poder estar realmente louvando o Senhor, sendo assim, como se diz, sentindo que essa unção que está dentro de nós, que é o próprio Espírito Santo, ela venha nos selar dentro da vontade de Deus, né? Então, aleluia, Sim. aleluia, porque o Senhor deu essa oportunidade, esse vivo caminho, Jesus Cristo, para nos Amém. levar ao Pai, né? Aleluia, muito, Amém. muito rico. Amém. Amém. Muito, muito rico. Antes do Carlos falar, eu me lembrei um versículo, se não esqueça, né? O versículo que me fez lembrar o Genaro no compartilhado dele, Isaías 66, né? E aí ele, 1 e 2, ele vai dizer que o céu é meu trono, né? E a terra é a estrada dos meus pés. Agora, imagina só, irmão, a grandeza de Deus, né? Que caça me edificareis vós, visto que minha mão fez todas essas coisas? Mas ele traz algo que tem muito sentido agora, depois do compartilhar dos irmãos, que ele diz assim, né? Mas para o homem que olharei este. Então, você vê como que é. Trazendo sobre a habitação de Deus, porque o versículo está mostrando, né? Que é esse questionamento de que alguém vai fazer alguma coisa para Deus morar. Então, ele vai deixar claro que não tem lugar aqui na terra, e inclusive no céu, que vai comportar ele mesmo, né? Porque o trono de Deus é o céu, mas a terra é a estrada dos pés. Você imagina a grandeza que ele está descrevendo nas palavras. Mas para o homem que olharei. Essa expressão é muito interessante, porque traz, irmão, o sentido verdadeiro da realidade da habitação de Deus. O perfeito homem que é Cristo era a morada de Deus. E não podemos deixar de lembrar que ele diz: Eu e o Pai somos um. Então, estando aqui na terra, irmão, indudavelmente, quem via aquele homem andando aqui na terra, via o próprio Deus. E a pergunta de Felipe, né? Mostra-nos o Pai e nos basta. Ele responde aqui no capítulo 14 do que o irmão está lendo. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, nós podemos falar que era uma mútua habitação do Pai e do Filho. E ele descreve isso claramente, que ninguém vem ao Pai se o Pai não trouxer. E ninguém vai ao Pai se não for por ele. Você vê como que essa ligação tão estreita entre o Pai e o Filho, que ficou patente para nós, irmão, que a habitação verdadeira de Deus é o próprio Filho. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito é que o revelou. Então, diante desses fatos, hoje, irmão, nós podemos, assim, com tanta tranquilidade, dizer que o Senhor está olhando para o coração de aquele que é abatido de espírito e que treme da palavra de Deus. Puxa, irmão Genaro, rico demais, né? Quando nós vamos diante do Senhor, não temos, às vezes, percepção durante o dia que nós Muito rico. estamos diante de Deus. Pode falar, Genaro. Eu estou falando que é muito rico, irmão.
Nós aprendemos no passado que Sim. Deus veio nos regenerar, né? Regenerou o homem Sim. e nós aplicamos Sim. isso para nós, né? E essa regeneração, no nosso entender, nos permitiu que Deus entrasse e se misturasse com o nosso espírito, se mesclasse, né? Sim. E nós fôssemos um novo homem. Esse entendimento por um lado, está correto, só que na colocação é que nós colocamos para nós. E essa colocação é para o Isso. único Filho de Deus. Nele sim, Deus, Amém. Amém. ele sim é regenerado. Exatamente. Amém. Ele sim é o novo homem. Né? Agora, Amém. nós somos regenerados não em nós. Nós temos a regeneração nele. Ele é o regenerado. Nós estando nele, nós somos regenerados, nós somos o novo homem, nós somos a casa de Somos Deus filhos de nele, nós somos filhos de Deus nele, nós Nele. somos santos nele, né? Nele. Então, tudo é nele. Então, tudo nele. Então, Amém. essa casa de Deus, que nós somos casa de Deus, é nele, irmão. É Amém. nele, né? Louvado seja o Senhor. E graças a Deus por Aleluia. essa libertação, porque Deus nos deu essa palavra para fazer uma separação. Porque quando Amém. a palavra de Deus entra no nosso coração, ele faz uma separação, né, do espírito. Como que fala aquele Hebreus 4 que fala isso, né? Que ele a palavra mais cortante faz separação. Isso. E faz uma separação. Essa separação é do espírito e da alma. O que é a alma? É o homem, o espírito é Cristo. Então, ele mostra para nós quem nós somos e mostra para nós quem ele é. Né? Então, toda essa colocação, irmão, é feito no Filho. E hoje nós temos tudo isso, mas não foi feito em nós. Nós temos sim. Como a pessoa de Deus nós temos, o Espírito de Deus nós temos, a vida de Deus nós temos, só que não em nós. Não é a vida de Deus que se misturou com a minha vida e me fez eterno. Eu tenho porque tenho o Filho. O Filho é tudo isso. Amém. Aleluia. Aleluia. E essa casa de Deus é o Filho. O repouso de Deus, o descanso de Deus, a morada de Deus, a habitação de Deus, o tabernáculo de Deus é o próprio Filho. Hoje nós temos tudo isso porque nós estamos no Filho e o Filho está em nós. João 17. Amém. Tu em mim, eu em ti e nós nele. Aleluia. Amém. E João capítulo 14 fala que nós viremos e faremos morada nele, né? Morada nele. Isso, essa morada, essa moradia de Deus com o Filho mesclado, misturado, aquele que se une com o Senhor, é um espírito com ele. Foi o Deus que se uniu com seu Filho, se fez um com ele, e ele veio habitar no nosso coração por meio da palavra. Graças a Deus! Amém. Em Romanos diz assim, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Romanos 11:36. Amém. Glória a Deus. Viu, irmão? E tem um versículo maravilhoso que em 1 João 4, 1 João capítulo 2, o versículo 27 e 28. 28 é importante essa complementação. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele, como também ele vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele. Agora, advertência, irmãos, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. O que faz a gente ser envergonhados? É uma vida de permanecer no pecado, irmão. Então, se você pegar o versículo 9 do capítulo 1, fala, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis.
Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Olha aí, irmãos, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Aleluia. Amém. Glorioso, irmão. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Aleluia. Muito bom. Por isso que foi muito boa essa colocação do Genaro. Tudo está feito nele, permanecer em Cristo. Nele nós estamos justificados. Nele nós temos acesso ao Pai. Nele o Espírito habita em nós, né, irmão? Muito bom essa colocação. Porque há uma confusão desse mesclado, né? Mas a palavra correta foi a abordagem que o Genaro colocou. Tudo feito em Cristo, irmão. Aleluia. Amém. Então, como se diz, para não quebrar essa comunhão, nós temos o seu precioso sangue, nós temos a reconciliação de cada situação quando erramos, quando, como se diz, como cristão, né? Não temos uma vida vivendo em pecado, nós pecamos, mas nós temos um advogado justo que faz com que não quebre essa comunhão, que essa comunhão não pode ter comunhão de luz com as trevas, né? Então o Senhor é a nossa luz, né, irmão? Aleluia. Amém. Aleluia pela palavra. Glória a Deus. Paulo afirma porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Atos 17, 28. E outra coisa. E o Romanos 5 cai bem agora, irmão. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que clareza. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes, irmãos. E gloriamos na esperança da glória de Deus. Aleluia. Amém. Isso mesmo. Então, eu me lembrando, irmão, que tudo isso aconteceu em Cristo. Olha só que aconteceu lá em Gênesis. Que esse quebra o nosso entendimento, né, que nós tínhamos antes, a esperança de que nós somos alguma coisa assim, homens poderosos, grandes homens da fé, né? Acabou isso, né? Por quê? Olha só em Gênesis capítulo capítulo 3, onde Deus colocou o querubim com a espada acesa, né? Que nós sabemos que isso é uma representação divina, né? O querubim, que é a glória de Deus, né? A espada, a justiça, né? E o fogo é o espírito, né? É isso? Então, são exigências que o homem precisa cumprir para que possa ter acesso à árvore da vida, porque onde estava o querubim estava sobre a árvore para impedir a entrada do homem para comer do fruto da árvore da vida, né? Isso. Então, essa exigência, também foi explicado para nós que através de nós receber o Espírito de Deus no nosso coração, nós recebemos a regeneração, Deus nos devolveu aquilo que Adão perdeu, que nós temos o Espírito hoje regenerado, nós somos um novo homem e nós podemos cumprir essas exigências. E não é assim. Olha só, acabou de falar ao irmão Amaury, nós pecamos. Se nós já cumpríssemos a exigência, não precisaríamos nós nos arrepender. Mas, verdade. Não é verdade? Porque, olha só, irmãos, eu tenho 52 anos. Rapaz, parece que eu não mudei. Eu sou mudo, eu acho que sou alguma coisa assim, somente quando estou na presença de Deus e quando estou com os irmãos. Fora disso, irmãos, eu penso nas coisas daqui da terra, eu gosto das coisas da terra, eu amo, minha carne ama das coisas da terra. Então, cadê a transformação? Cadê a regeneração, um novo homem? Porque não foi feito em mim. Nada foi feito em mim. Não. Né? Amém. Eu sou paciente, amoroso, até que a pessoa falar mal de mim, até que a pessoa me prejudicar. Me prejudicou. Não pisa no seu calo. Hã? Até que não pisa no calo da gente. Isso!
Pisou no calo, rapaz, aquele homem se transforma de novo. Cadê a transformação? Cadê o novo homem? Não aconteceu em mim nada ainda, irmãos. Nada. Nós temos tudo isso em Cristo Jesus. Isso sim vai Amém. acontecer em nós na vinda do Senhor. Seremos transformados, Aleluia. seremos e veremos a Ele tal como Ele é. E seremos como Amém. Ele é. Essa é a esperança. Por isso que é uma esperança viva, não é uma esperança morta. Aleluia. É uma esperança Glória que a Deus. permanece vivo no nosso coração. Nós Amém. chegaremos lá. Nós chegaremos lá sim. Então, essa exigência, o único que cumpriu a justiça de Deus é Cristo. Quem trouxe a glória de Deus é Amém. Cristo. Quem trouxe o Cristo. Espírito de Deus é Cristo. É Aleluia! Cristo. Aleluia! Graças a Deus! Que riqueza, irmãos. Ó, Eu não pegando sei um os irmãos, mas eu gancho, tô sendo... Sim. só pegando um Eu tô gancho sendo aí, lavado os pés aqui. é verdade, irmão. Nós precisamos é disso. Um irmão lavar o pé do outro, irmão. Mas olha essa palavra de Amém. Romanos 5, fala assim, pegando o que o irmão falou lá em Gênesis. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. 5:12, né? Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram, né? Pecado. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não era levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que Sim. havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Né? E olha um versículo aqui ainda. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Então, somos justificados em Cristo, né, irmãos? Então, o Senhor, Amém. como se diz, o Senhor eliminou a nossa carne em Cristo. Aleluia, aleluia. Então, Amém. nele Glória a nós Deus. temos essa reconciliação. Amém, amém. Verdade. Irmão, você sabe que ninguém valoriza algo se não perde, né? Nós nunca tivemos parte com Deus. Agora você vê, irmão, quando alguém que não merecia é aproximado de Deus por meio de Jesus Cristo, como não valorizar esse caminho aberto, né? Porque o irmão Genaro falou sobre aqueles querubins que estavam ali no caminho para impedir o acesso à árvore da vida, né? Mas Jesus falou, em João 14, falou, eu sou o caminho agora, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não é por mim. Agora, seu irmão, você vê como que é? Se nós temos, como disse, se você não consegue perceber o que significa isso, se a gente não valoriza isso, menospreza esse caminho aberto ao Pai. Porque a gente às vezes tem uma sensação, eu falo por mim, a sensação é que Deus é por mim, que Ele anda atrás de mim, me protegendo, me cuidando, tudo a favor de mim. Não tem consciência do que significa a justiça dele. Irmãos, o que Jesus fez, ele pagou preço, ele é o justificador. Deus, por meio de Jesus, se tornou o justificador de todo aquele que crê, irmão. Para que hoje nós possamos nos aproximar livremente ao trono da graça. E quando você lembra lá capítulo 19, capítulo 10, versículo 19 de Hebreus, eles nos traz uma lembrança muito rica que diz, tendo intrepidez, irmãos, para entrar no Santo do Senhor. Falamos da figura do Antigo Testamento, que era o lugar da presença de Deus. Fala para mim no Antigo Testamento. Quem que entrava lá no Santo dos Santos? Somente uma pessoa, e ela tinha que se preparar muito bem para entrar lá. Não entrava de qualquer maneira, que era o sumo sacerdote uma vez por ano. E ele entrava lá, irmão, com muito temor, porque ele não sabia se ia sair de lá. Olha a solenidade do Antigo Testamento no tabernáculo, o que significava
entrar no Santo do Santo. Mas, irmão, agora pelo novo e vivo caminho que o Filho nos abriu, nós podemos entrar no Santo do Santo para ter Deus mesmo. Agora, veja bem, a expressão diz assim, ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Irmãos, eu não quero menosprezar esse caminho vivo que está aberto para mim, negligenciando e nem valorizando esse caminho. Porque sabe como a gente despreza, irmão, ou não valoriza? É quando não toma posse daquilo. Olha como diz, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Oh, glória a Deus, irmão! Essa palavra hoje está lavando o nosso corpo, mas por meio de Cristo que se abriu, irmão. Esse sangue que ele derramou, agora nós podemos entrar com uma consciência pura, irmão. Porque não é nós, não é mérito nosso, não é nosso esforço, nossa capacidade, mas é a obra dele que nos permitiu acesso ao Pai. Guardemos, fala assim, versículo 23, firmes a confissão, essa declaração que nós estamos fazendo, irmão, que é por meio dele que nós temos acesso ao Pai, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, irmão. Deus seja louvado. Eu falo por aqui porque não estamos deixando falar o René. Você pode ler de novo aquele versículo que você leu no início, fazendo favor, Vitor? Repetindo esse versículo? Hebreus, No início você leu, 3, né? Hebreus. Sim, isso. Capítulo 3, versículo 5. Leu, irmão? E Moisés era fiel, esse aí, em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardamos firmes até o fim, a ousadia e exultação da esperança. Amém, Senhor Jesus. Eu queria só falar essa questão de Moisés ser outro lado, né? Eu sei que vocês falaram um assunto, eu quero falar outro assunto, né? Aí o Moisés fala que ele era fiel. A palavra fiel significa confiança, ou seja, o Vitor é fiel e ele é digno de confiança. Mas como é que Moisés poderia ser alguém digno de confiança? Porque ele é igual nós, pecadores. Vocês viram na história, na Bíblia, né? Ele era o homem mais manso, no final de contas, não era tão manso, ficou bravo, né? Porque o povo realmente era difícil. O povo se queixava por tudo, né? Tinha abundância, se queixava. Tinha cuidado de Deus, se queixava. Não tinha, se queixava. Então, numa queixa, né? É a nossa figura, mais ou menos, né? Mas então Moisés, como que ele conseguiu ser fiel naquele ambiente todo? É difícil, irmão. Vocês sabem que não é fácil mexer com seres humanos, né? Ser humano é uma coisa mais difícil. A esposa é difícil, os filhos são difíceis, os irmãos são difíceis, o trânsito é difícil, o ser humano é difícil por natureza, né? Ele é complicado, né? Desconectado de Deus 100%, às vezes, né? Até nós, às vezes, né? Mas aí ele fala que Moisés foi fiel na casa de Deus. Então, é o ponto mesmo. Como é que você vai ser fiel? Você é capaz de ser fiel para você mesmo? Não é. Não. Paulo, por exemplo, falou nessa questão da fidelidade lá em Timóteo, falou a Timóteo, por exemplo, que ele precisava de homens idôneos, fiéis, homens capazes, como se fosse uma ajuda idônea, alguém capaz para poder ajudar Paulo, para poder realizar aquilo que Deus revelou para Paulo, né? Agora, por que ele foi fiel a Moisés? Porque ele não permitiu nada além da presença de Deus. O Senhor falou, eu vou te mandar um anjo. Não quero anjo, não, eu quero você, Senhor. Por quê? Porque ele sabia que o Senhor era a garantia para ele ser fiel. Você e eu não podemos ser fiel. A gente chega num ponto, às vezes, na nossa experiência, que já sabemos fazer as coisas. Eu já sei. Eu sei que se eu vou na casa do Vitor, eu vou fazer uma oraçãozinha, compartilhar uma palavrinha, e como junto, e eu volto para casa. E às vezes isso não é isso que eu preciso, nem é isso que ele precisa. Então, a presença de Deus garante você ser fiel na casa de Deus. O que garantiu ao filho ser fiel naquele que o pai encomendou a ele? Como diz os irmãos, a Bíblia fala, né?
a união perfeita entre o pai e o filho. Você olhava para o Sim. filho, para Jesus, né, aquele homem, ele falava assim, eu sou o pai. Quem viu eu, viu o pai. Aí no final de contas falou outras coisas mais. Mas você vê, irmãos, a fidelidade nossa não depende da nossa capacidade. E é verdade que o Sim. Genaro falou. Nós carecemos da glória de Deus se não fosse Deus. E da justiça de Deus. Verdade. Se não tivesse a justiça de Deus em Cristo, que Deus não faz justiça fora de Cristo, nem nós também podemos fazer justiça fora de Cristo. Então, irmão, como é que você vai entrar no Santo do Santo? A Bíblia fala de entrar no Verdade. Santo. Agora, Paulo, por exemplo, fala assim: agora, irmãos, tendo liberdade para entrar no Santo do Santo, porque o nosso conceito, até às vezes pode ser judaico, né? O judaísmo, principalmente, a gente acha que Hebreus foi escrito para os judeus, parecer a ser, né? Outros criticam que não foi o Paulo que escreveu. Não tem problema. A questão é que nós temos liberdade hoje. Por quê? Porque temos o sangue, irmão. Esse sangue abriu um novo Amém. e vivo caminho. Agora, eu posso até explicar de forma teológica. Desculpa dizer, não me interessa muito esse assunto. A questão é a gente entrou. Você entrou. Amém, aleluia. Isso. Você pode Amém. entender toda a teologia, irmão, mas você não tem a experiência de entrar na presença de Deus. A coisa mais ruim. Aconteceu comigo também. Mas sabe que hora que você mais entra na presença de Deus? Quando você tem É quando dificuldade. passa por Eu segurança. acho que, É eu verdade. acho que Moisés foi muito pressionado por um lado, pela responsabilidade, porque o que Moisés ia fazer para nós hoje em dia era uma figura perfeita de Cristo. Então ele não podia errar. Com relação à casa, não podia errar. Com relação a si mesmo, ele errou. Porque o povo incitou ele, né? Aí, para você ver a imperfeição Sim. dele, porque ele é humano também, mesmo que ele seja muito, muito manso, no final de contas, ele não entrou por causa disso. Ele viu de longe aquilo que era dado para ele. E claro, Deus não Sim. poderia fazer tudo isso aí com ele, porque senão ele seria assim, uma figura, não sei, especial para o povo de Israel. Deus não permitiu também isso aí. Mesmo assim, ele é especial. O ponto que eu quero dizer, irmão, a gente é só fiel na presença de Deus. Fora dele, irmão, você não é fiel. Eu não sou fiel. Não. Fora de Cristo, sem Cristo, você não tem nada. Por isso você lê em Efésios, por Verdade. exemplo, ele fala muito, repete muito, em Cristo fomos escolhidos, né? Não é um lugar, não é um tempo também. É na eternidade passada, Deus escolheu. Quando? Não sei. A gente não consegue contar. E até onde vai essa escolha? Até o final. Quem escolheu não fui eu. Não foi você. Mesmo que você... Desculpa, irmão, falar um pouquinho mais. Mesmo que você tenha um irmão que você não goste, Sim. isso não é o teu problema. Deus escolheu e acabou. O irmão que é É bom, que é verdade. ruim, que é amoroso, que é, como dizia o Genaro, amable. Irmão amable. Amável. Irmão que é simpático para você, né? Especial para você. Irmão, Deus escolheu, acabou a história. Não tem como trás coisa de Deus É nada. verdade. Ô, irmão, se nós queremos ser fiéis à casa de Deus, precisamos estar na presença dele. Fora da presença dele, a Amém. gente não tem fidelidade. E aí encaixa tudo. Amém. Encaixa em Cristo, encaixa na palavra, encaixa tudo, claro. E o mais importante da presença de Deus é que ele expõe a nossa condição verdadeira. Ele sabe o nosso coração. Amém. E ele expõe. Amém. E quando ele expõe, irmão, o produto disso é que ele nos restaura por completo. Restaura todo o nosso ser, principalmente aquelas partes complicadas da nossa ser, na nossa mente, a nossa vontade, a nossa emoção. Ele restaura, porque é feito Sim. pela palavra. A palavra faz o seu trabalho. E, como diz Paulo, assim, habite ricamente em vós a palavra. Quer dizer, a palavra não é uma letra só. A palavra é uma pessoa. A Bíblia, por si Verdade. só, é letra. Mas a Bíblia transformada, como disse o Jesus, né? Minhas palavras são espírito, são vida. Ela é transformada na nossa vida. O resultado é que eu começo a reagir não pela emoção, porque você reagir pela emoção também. Aí chega um pregador enorme, aí faz isso, faz aquilo. Eu começo a reagir pela minha emoção. Isso não funciona, irmão, porque depois vou me arrepender. Eu posso até errar por causa disso. Sim. Mas quando a palavra te expõe, te mostra o caminho e te expressa a vontade de outro assunto. No que era fiel Moisés? Com relação à vontade de Deus. A fidelidade é o quê? A vontade de Deus. Então, irmão, sempre a gente tem complicações com relação à vontade de Deus. Mas a presença é que vai fazer com que você e eu e todos nós possamos cumprir a vontade de Deus
e sejamos fiéis. Eu não sou fiel por mim mesmo. Eu não sou de confiança 100%. Eu vou confessar. Eu vou confessar na frente dos irmãos. E o Senhor sabe também. Mas eu só sou fiel quando eu permaneço na sua presença. Senão, não tem jeito. Amém. E isso, irmão, hoje em dia nós aprendemos em Moisés e Arão também, lógico, né? Todos eles falharam. Você vê, o Davi falhou, o Moisés falhou, Arão falhou, fulano falhou, e todo indo falhando, Pedro falhou também. E a gente vai aprendendo disso. Isso quer dizer que nós somos imperfeitos. Mas, irmãos, Deus depositou em nós uma coisa muito importante, o seu Espírito. E isso nos dá uma realidade muito profunda, né? Tudo que Deus planejou em Cristo e realizou em Cristo, pelo Espírito é dado para nós, né? E isso é muito importante. Amém. 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 Aleluia. Interessante essa passagem de Hebreus capítulo 3, fala de duas coisas, casa de Deus, né? E olha só que a Bíblia mostra que Moisés foi fiel à casa de Deus. Mas o que é a casa de Deus? Moisés estava na casa de Deus? Olha só, e nós sabemos que, olha só em versículo 6, Cristo como filho sobre a sua casa. Olha só, como é que é isso? Moisés na casa de Deus e Cristo na sua casa. Sim. Olha só, esse Moisés que foi colocado, essa casa relaciona com o povo, né? Porque era o povo que ele estava dirigindo. Agora, Cristo mostra aqui no versículo 6, mostra assim, mas como Cristo sobre a sua casa, a qual a casa somos nós, relaciona a pessoa, só que não é a concretização em nós, isso que é importante entender. Olha só, agora relaciona essa casa agora com... Relaciona essa casa agora com 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, né? Versículo 15. Fala assim, mas... vou ler em espanhol, porque tem espanhol aqui. Para que si tardo sepas como debes conducir-te na casa de Deus. Olha só o que é a casa de Deus. A igreja de Deus, vivente, coluna e baluarte da verdade. Baluarte da verdade. Olha só. Agora, você é coluna e baluarte? Não. Você é confiável? Não. Agora, quem é esse, então, essa casa de Deus? Quem que é a igreja? Quem que como que é a habitação de Deus? É o próprio Cristo. No versículo 16 fala, indiscutivelmente grande é o mistério da verdade. Deus foi manifestado em carne, Deus se manifestou em carne, na carne do Filho, justificado em espírito, visto pelos anjos, né, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido lá na glória. Agora, você já foi recebido na glória? Recebido na glória. O único que foi recebido na glória é o Filho. Não. É o Filho de Deus. Deus. Né? Impressionante, ele hein? é recebido, ele é pregado, Amém. ele foi lá em cima. Agora, nós, irmãos, nós estamos juntamente com ele, escondido. Olha só, nós crendo nele pela fé, pela palavra que mora no nosso coração, nós estamos nele juntamente com Deus, escondido. Aleluia! Pela fé. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Que rico, hein? Que riqueza, irmãos. Muito bom. Irmãos, pegando um que, gancho aí, Hebreus 10, olha que maravilha que fala. Hebreus 10 é maravilhoso, mas esses versículos falam, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos no estrado dos seus pés. Porque como uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos esses sendo santificados.
E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Também, acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão desses, já não há oferta pelo pecado. Aí vem aquele versículo, tendo, pois, irmãos, Sim. intrepidez para entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus. É o que o irmão tinha falado antigamente, só entrava lá no Santo dos Santos só um. E olha a preparação que tem. Hoje nós temos Que o coisa. advogado, nós temos o justo, temos Cristo, né? Amém. Ó, para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, irmãos. Olha aí. Aproximemo-nos com Amém. sincero coração. É isso, o sincero coração é Amém. ver que nós na carne não somos nada, reconhecermos nossa miséria na carne, Amém. né? Em plena certeza de Amém. fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos, Água pura. irmãos, firme a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. É fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, irmãos, lavar os pés uns dos outros, Amém. para nos estimularmos Amém. o amor e as boas obras. E não deixamos de congregar, nós estamos aí congregando, como é o costume de alguns. Antes façamos a demonstração, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Você viu como que é importante o congregar? Quanta palavra foi o Senhor trouxe hoje nessa congregação, nessa assembleia Que dos irmãos riqueza. aqui? Amém, irmão. Aleluia. É isso aí. Amém. Irmão, tem um versículo aqui que eu queria ler na versão em espanhol, que é Hebreus 7, 25 e 26. Por favor, vai lá. Que riqueza aqui, irmãos. Porque uma coisa, antes de ler, eu vou fazer um comentário. Qual era o objetivo do tabernáculo lá? Por que Deus foi caprichoso lá de fazer do jeito que ele quis? E olha lá, ninguém podia fazer diferente, porque o tal que fazia diferente, ele morria. Era exterminado da casa do povo de Deus. Lembra disso? E aí vem a expressão que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Mas a frase seguinte é interessante. Para testemunha das coisas futuras. Porque, irmãos, aquilo era sombra, era figura, não era real. Mas para eles era real. Porque quando foi levantado o tabernáculo, lembra que veio aquela fumaça, encheu tudo lá. Moisés, quando saía, seu rosto resplandecia. Então, para aqueles irmãos lá, aquilo era real, vamos falar assim, porque Deus falou. Mas, para nós agora, fica claro que aquilo era sombra. Eu pergunto para os irmãos, o que nós estamos vivendo é sombra ou é real? Pelo amor de Deus, irmão, é real, irmãos. Realidade. Nós podemos contatar o Senhor. Olha esse 25 aqui, irmão. 24 e 25 em espanhol, eu vou ler. E é por esta causa de que permanece la gracia para siempre, teniendo un sacerdote que es permanente. 25. Y es por esto que tenemos un sacerdote permanente, él puede garantizar la vida eterna a los que por medio de él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por causa de ellos. Olha que versão, hermanos. Eu vou ler em português agora. Vou ler na versão... Essa aqui é uma versão muito boa também. Olha que lindo. Portanto, pode também salvar perfeitamente aos que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Deus seja louvado. Que riqueza, hein? O Novo Testamento fala assim que, uma das traduções, né, fala assim que Deus Sim. tabernaculizou. Ou seja, a palavra tabernaculizou.
o verdadeiro tabernáculo é o próprio Senhor, né? E depois a Bíblia lá em Apocalipse, se mal não lembro, fala assim, no que capítulo, não sei, né? Aí aqui o tabernáculo de Deus com os homens, né? E Jesus, como Emmanuel, né? Ele é Deus conosco. Então, essa é uma figura muito importante, irmão. Imagina, Deus tanto quis estar com os homens, aliás, sempre o homem estava com o homem, né? Aí lá no Éden, aí perdeu tudo aqui, Deus foi expulso da presença de Deus, careceu da glória de Deus, era muito normal Deus com os homens juntos, né? Agora ele carece daquilo, foi expulso, né? Agora no Novo Testamento, o homem de novo teve a presença de Deus através do homem, né? Claro que ele era limitado, onde ele ia era Deus expresso na pessoa dele, né? Aí, e aí aí no final de contas, Deus quis tanto conosco que já no Apocalipse fala assim, que o tabernáculo de Deus com os homens. Imagina, irmãos, Deus não quer deixar o homem. Não é a vontade de Deus deixar o homem. Porque mesmo que o homem falhe, Deus não deixa o homem. É o homem que deixa Deus. Sim. E isso é muito importante, porque Deus ama tanto o Vitor, ama muito a Mauri, ama muito eu, ama todos os homens que creram nele, lógico que creram na justiça de Deus. Ele não abandona a gente, irmãos. E até o final ele vai ficar com a gente. Então, Deus ama o homem, ama a presença do homem. Claro que nós também temos que amar a presença de Deus, como Moisés, né? Porque isso que garantiu ele ser fiel na casa de Deus. E em relação à vontade de Deus, o irmão Vitor estava falando assim, olha, seus irmãos, parte por parte do tabernáculo, ele não foi infiel, ele construiu certinho, assim como é. E a prática também que tinha que ter na igreja também, não, na igreja, no tabernáculo, no tabernáculo, que chegaram alguns irmãos, né? No tabernáculo também, ele foi fiel na prática em tudo. Imagina, irmãos, então nós também precisamos ser fiéis ao Senhor, até o final, porque Amém. isso é uma Até o fim. figura, mas para nós é uma realidade, uma realidade em todo sentido. Toda a figura do antigo do tabernáculo, ela é muito interessante demais, mas o ponto mais importante é o Santo dos Santos. Por isso que o Paulo falou, Amém. está aberto o caminho para nós, para entrarmos lá. Quer entrar, Vitor? Pode entrar. Como? Quero. Pelo sangue. Vamos entrar. Então, esse é o ponto que eu queria falar, né? Se você não entra, irmão, não adianta. Como você vai ter a realidade de Cristo? Como você vai estar em Cristo se você não está na presença dele, né? Precisamos. Amém. E como diz o Genaro, você é uma pessoa diferente. Quando sai de lá, irmão, você é uma pessoa comum, igual aos outros, igualzinho, até pior às vezes. Você vê os cristãos que abandonam Deus, se torna pior na condição posterior, né? E esse aí é terrível demais. Mas graças a Deus, temos o sangue, temos alguém que nos justifica e temos o Santo dos Santos. Temos a presença de Deus aberto para nós, disponível, né? 24 horas. Amém. Glória a Deus. Irmãos, em Romanos capítulo 8, no versículo 12, ela dá uma conotação muito bom sobre o que o irmão está falando. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne... Aí, irmão, tá aí o exemplo. Se viver de segundo a carne, foi o que o Genaro falou. Se essa habitação realmente fosse 100%, a gente jamais viveria sobre a carne, né? Então, nós temos a opção de acolher a palavra e permanecer em Cristo, ó. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes o efeito do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, mas para viverdes, outra vez atemorizados. Mas recebeste o espírito de filiação, baseado no qual chamamos Abba Pai. E aí, lá mais para frente, olha lá, no versículo 24. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste nas nossas fraquezas. Porque nós não sabemos orar, irmãos,
como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Então, para fechar, irmãos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, para que são chamados segundo o seu propósito. Amém. Aleluia. Aleluia. Então é andar no Espírito, irmão. Andar no Espírito, nós nos posicionamos dentro da vontade de Deus. Na medida que nós só vamos vivendo pela carne, essa chama do Espírito vai se apagando, nós vamos ficando fracos, nós vamos dar razão para a carne. A carne só sabe de uma coisa: ela é contra Deus, né? Ela é inimiga de Deus, ela vai pecar. Ela vai pecar. Então, mortificar o efeito do corpo, nós vivemos pelo Espírito, e pelo Espírito nós temos essa riqueza maravilhosa que o Senhor sela no nosso coração. E aí a gente fica leve, né, irmão? Leve. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Falar popular, que fala assim, para coçar é só começar, né? E hoje só começou com um versículo curtinho, e olha só a extensão, irmão, que Deus nos falou hoje de manhã, é impressionante. Vários ângulos, várias localizações da palavra, impressionante. Eu fiquei realmente surpreendido pela comunhão de hoje de manhã. Amém. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus, irmãos. Amém, irmão. Amém, irmãos. Graça e paz. Graça e paz a todos os santos. Graça e paz. Um bom domingo, uma boa viagem para o irmão Vitor, para a irmã Lilian, que o Senhor esteja guardando. Amém. Nós esperamos o Vitor aqui. Que o Senhor esteja guardando, abençoando. Esse é o cálice da verdadeira aliança. Amém. Aleluia. Amém. Jesus é o Senhor, irmãos. Amém. Amém. Um abraço. Jesus Abraço, Senhor. Tchau, tchau. Amém. Tchau, Abraço, Vitor. queridos irmãos. Deus te louvado. Amém. Tchau. Amém. Amém. Tchau.